Olá, eu sou Adalberto Arilha, advogado, mediador, e você está aqui na página Divórcio Suave. Como eu sempre coloco nos vídeos do canal, o divórcio é um momento talvez mais difícil da vida de um adulto, mas também é uma oportunidade de reconstrução pessoal, é uma oportunidade de tremendo autoconhecimento e uma oportunidade de você pavimentar uma nova fase da sua vida para onde você talvez vá e seja muito mais feliz do que você era antes. Então, para superar essa fase tão difícil, esse momento tão difícil, tão delicado, que é um divórcio, que é uma separação, é preciso, antes de mais nada, boas informações. É preciso que você tenha o mínimo de clareza possível dentro da sua situação e o máximo de boas informações para poder se orientar, para poder se acalmar, para poder planejar quais vão ser os seus próximos passos dentro da sua situação, dentro do seu momento que você está vivendo, né? A primeira questão que as pessoas colocam, né, quando é hora de se separar? Quando é hora de pedir o divórcio? E para isso eu tenho um vídeo muito interessante aqui no canal, que eu vou deixar aqui em cima, para você poder clicar e acompanhar. É uma analogia que eu faço da história de uma borboleta com esse momento de decisão, se é hora ou não de separar. Isso é uma dúvida muito comum que as pessoas têm. Como que eu sei, afinal de contas, se já deu que eu tenho que me separar, ou se eu ainda insisto mais um pouco nesse relacionamento, quais são os critérios que eu tenho para decidir isso? Esse é um momento difícil. Assiste o vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar. Depois, talvez, o que as pessoas não se dão conta, ou não conseguem ver na sua totalidade, é que o divórcio, uma separação, é um processo, né? E eu digo um processo, não um processo judicial, embora esse também exista, mas eu quero dizer aqui que um divórcio e uma separação é um processo de decisão, é um processo existencial, é um processo de conhecimento. E ninguém acorda de manhã e fala, hoje eu decidi me separar, e vai em algum lugar ou toma as medidas necessárias e se separa e acabou. Não é assim que acontece, né? Os estudos mostram que a pessoa que está pensando em se separar, às vezes leva até 3 anos construindo essa realidade interna, até o momento que chega na mesa e coloca para o seu parceiro ou para a sua parceira, seu cônjuge, eu quero me separar. Às vezes se leva 3 anos até esse momento. E depois o próprio olho do furacão, que é o momento do divórcio mesmo, esse também pode levar talvez alguns anos, para que as pessoas possam se reconhecer ali naquele momento. E depois disso decidido, ainda pode levar um bom tempo para que tudo isso cicatrize, para que as pessoas consigam se reconstruir, consigam lamber as feridas, né, cicatrizar e seguir a vida, né? Então, o divórcio, ele é um processo muito longo, um processo existencial muito longo. É uma montanha-russa de emoções que exige de quem passa por ele muito preparo, né? Muita calma e muita disposição de passar por ele, disposição de vencer essa etapa, né? Então, não se assuste se você, de repente, está nesse momento e as coisas parecem que estão muito longas, que parece que isso nunca vai terminar. Termina sim, mas pode levar um tempo que só você vai saber, porque cada caso é um caso, né? E outra questão muito, muito importante é assim, se por um lado, quem pensa na separação, quem está pensando na separação, leva tanto tempo maturando essa ideia, por outro lado, quem recebe a notícia, quem recebe essa frase,
olha, eu quero me separar, né? Quem está do outro lado da mesa, e existem poucos estudos sobre esse outro lado da mesa, passa por um momento que é devastador. Porque às vezes a pessoa não está nem esperando, não está nem imaginando que aquele relacionamento está prestes a acabar, porque o outro está tomando essa decisão e ela não se deu conta de que tudo aquilo estava acontecendo. E aí é muito comum, mais do que comum, é certeza que você vai passar por um processo de luto. E eu vou deixar aqui também o link de um outro vídeo que eu tenho aqui no canal sobre as fases do luto e como que a dissolução de um relacionamento, de um casamento, faz com que você passe por essa fase. E é claro, eu digo aqui, quem vai passar por isso depois de receber a notícia é quem recebe a notícia, né? Mas quem também pensou na separação, ou maturou durante esses 3 anos anteriores, 2 anos, 1 ano que seja, também de alguma forma passou por esse luto interno. E só depois que ele passou, ou depois que ele se sentiu mais ou menos à vontade sobre isso, que essa pessoa vai à mesa e fala para o seu cônjuge, fala para o seu parceiro que quer se separar. Então, os dois que estão dentro do relacionamento necessariamente têm que elaborar esse luto. Os dois têm que digerir essa tremenda encrenca que é uma separação, que é uma dissolução, né? Então não esquece, se você quer saber um pouco mais sobre as fases do luto, veja esse vídeo que está aqui no canal, que eu tenho certeza que vai ser legal. Outra questão que é muito interessante quando a gente passa por um divórcio afinal, existe assim uma sensação de que a nossa história ela é tão única, tão cheia de detalhes, porque as pessoas são únicas no mundo e os relacionamentos que elas constroem são únicos também, né? E é claro que a dissolução desses relacionamentos também é um processo único para cada casal. Então, a gente tem uma certa sensação de solidão, de que ninguém vai ser capaz de entender o que a gente está passando, de tão específico, de tão único, de tão cheio de detalhes, de tão cheio de mágoas específicas, de alegrias específicas, de tristezas construídas, de planos que se foram, de esperanças que não existem mais. Enfim, a gente, quando passa por essa sensação, por esse momento do divórcio, a sensação que a gente tem é de que nunca ninguém vai entender e que nós somos os únicos que passamos por isso. Mas eu gosto de trazer nos vídeos aqui do canal, ou trago sempre algum contexto histórico, ou eu trago alguns números, para que a gente possa entender que a gente não é único dentro dessa realidade enorme que é o contexto do divórcio. Então, só para você entender, eu vou trazer os números de 2017 no Brasil, né, os números do IBGE. Em 2017, a gente teve aproximadamente no Brasil 300 mil divórcios. Veja bem, 300 mil divórcios no Brasil em 2017. Eu fui procurar e eu vi que em 2017 a gente teve 251 dias úteis. Você sabe, dias úteis são aqueles que não são feriados e nem final de semana, dias trabalhados. Então, se a gente dividir esse número de divórcios pelos dias úteis, a gente vai ver que todos os dias a gente teve por aí no Brasil 1.200 divórcios. Pensa, todos os dias úteis de 2017, 1.200 casais se separaram. Imagine uma fila com 1.200 casais se separando. É uma fila interminável, não é? E isso só divórcios, eu não estou nem colocando a questão das uniões estáveis, né? Se a gente contar uniões estáveis, e aí eu não tenho um número muito bom, porque as uniões estáveis muitas vezes não são formalizadas, né? As pessoas começam a união estável e terminam e não formalizam isso. Mas existem alguns estudos que aproximam esses números. Então, com as uniões estáveis, a gente pode falar que todos os dias úteis em 2017 no Brasil, 2.000 casais se separaram.
é muita gente se separando, né? Então, isso talvez faça você pensar, se você está passando por um divórcio, faça você pensar que isso é muito comum hoje, né? Não existe mais por que você ter essa sensação de fracasso, de derrota, de inadequação, essa vergonha que às vezes as pessoas têm de terminar um relacionamento. Isso hoje em dia, esse estigma já praticamente se foi. Então não se sinta assim, porque isso, separar-se é uma coisa que faz parte do dia a dia de todo mundo cada vez mais, né? Todo mundo tem contato com isso. Depois que você tem esses números, você começa a ver a sua realidade, a sua situação dentro de um contexto maior. E aí fica mais fácil você pensar na sua própria situação. E aí sempre pode vir uma pergunta do tipo assim, afinal, quem é que deve pedir a separação? O homem ou a mulher? Quem é que talvez tenha esse ímpeto, tenha que decidir, tomar atitude para terminar um relacionamento? E aí vou trazer uns números que também são muito interessantes, os números do IBGE de 2017. Esses números dizem o seguinte, vejam, que varia conforme a idade das pessoas, quem toma mais a decisão de separar ou não, né? É claro que isso eu estou falando estatisticamente. Cada relacionamento é um relacionamento diferente, né? Cada relacionamento é único. Então eu estou falando de estatística, do que aconteceu no Brasil em 2017. E em 2017, conforme a faixa etária das mulheres, conforme a idade das mulheres, a pesquisa do IBGE revelou que elas tinham mais ou menos a atitude de pedir o divórcio. O que é que eu quero dizer com isso? Por exemplo, até os 40 anos, são as mulheres que muito majoritariamente pedem o divórcio, né? Até os 40 anos, praticamente de cada 3 divórcios que existiram no Brasil, 2 foram pedidos pelas mulheres e só 1 pelos homens, pelos maridos. Mas a partir dos 45, mais ou menos, isso começa a inverter. E se até os 40 são as mulheres que têm a maioria das que pedem o divórcio, a partir dos 45 isso vai invertendo e os homens vão cada vez mais, conforme a idade passa, sendo eles que tomam a iniciativa de pedir o divórcio. Até que, quando nos divórcios acima de 75 anos, e veja, cada vez isso acontece mais, praticamente se inverte essa situação. Praticamente a cada 3 divórcios nessa idade, 2 são solicitados pelo homem e só 1 pela mulher. Então veja que interessante. Então, a partir dos 45 anos de idade, as mulheres vão praticamente deixando de ter o protagonismo no pedido de divórcio em favor dos maridos. Os maridos é que começam a pedir cada vez mais. Isso não tem nenhum estudo científico sobre isso, mas a gente pode pensar um pouco nessa situação e imaginar que a partir dos 45, de uma certa forma, a mulher talvez se enfraqueça dentro do relacionamento. Os questionamentos que as mulheres se fazem em relação a várias questões, seja menopausa, seja o conforto com o próprio corpo, a aparência, a autoestima, a capacidade profissional, a independência. Parece que a partir daí as mulheres ficam um pouco mais fragilizadas nessa relação. E isso talvez explique por que as mulheres deixam de ter o protagonismo. E, quando são mais novas, ou seja, abaixo dos 45, me parece que cada vez mais a mulher tem espaço
no mercado de trabalho, cada vez mais a mulher tem preparo, né? As mulheres estudam mais do que os homens, têm mais escolaridade do que os homens, e elas então me parecem que ficam mais seguras de pedir o divórcio, ficam mais à vontade de tomar a iniciativa de pedir o divórcio. Então veja que interessante, conforme a idade vai passando, o que as pesquisas indicaram é que as mulheres vão perdendo um pouco o protagonismo, a iniciativa de pedir o divórcio. Guarda esse dado um pouquinho aí. E tem um outro dado muito interessante, que é assim, conforme vai passando também o tempo, vai diminuindo a probabilidade, a porcentagem dos divórcios consensuais. Ou seja, quando as pessoas são mais jovens, elas conseguem fazer o divórcio consensualmente, sem briga. E conforme o tempo vai passando, vai aumentando o número de divórcios litigiosos. É exatamente uma balança. Conforme os casais vão envelhecendo, vai aumentando o número de divórcios litigiosos, né? E vai diminuindo o número de divórcios consensuais. Veja que interessante. Com as mulheres até 30 anos, 70% dos divórcios são divórcios consensuais, não tem litígio. Só que aí vai diminuindo conforme o tempo vai passando. Quando chega, por exemplo, na faixa dos 60 anos, só 58% dos divórcios são consensuais. Ou seja, de 70 passou para 58. Aumentou muito o número de divórcios litigiosos. E para as mulheres acima de 75 anos, só 40% dos divórcios são consensuais, 60% dos divórcios são litigiosos. Veja, então conforme vai passando a idade, vai aumentando o número de divórcios litigiosos, né? Ou seja, as pessoas não conseguem chegar num consenso para se separar. Também não existe nenhum estudo científico sobre isso para explicar por que isso acontece. Mas é mais ou menos óbvio, né? A gente pode concluir, pode ter duas linhas muito firmes para a gente tentar explicar isso, que uma é que conforme vai passando o tempo, vai aumentando os atritos, as dificuldades, as mágoas, né? Vão se acumulando os rancores, né? E isso vai fazendo com que o casamento, o relacionamento fique ainda mais complicado. E outra questão que a gente pode pensar é que conforme vai passando o tempo, o casal tem mais oportunidade de construir um patrimônio, o patrimônio do casal, que isso talvez na hora da partilha, na hora da divisão, pode gerar atritos. Então, ou seja, por um motivo ou por outro, a verdade é que o passar do tempo não ajuda as pessoas terem uma boa condição de se separar. As pesquisas indicam que o passar do tempo, primeiro, faz com que o número de divórcios litigiosos aumente. E depois, o passar do tempo para as mulheres, ao que tudo indica, as fragiliza na situação. Então, em tudo que eu disse, talvez o grande resumo seja o seguinte: se você está dentro de uma relação e você, de alguma forma, por algum motivo, está se sentindo desconfortável dentro dessa relação, é muito importante que você pense sobre isso. É muito importante que você busque informação. É muito importante que você busque seu autoconhecimento no sentido de saber o que é que você está fazendo nessa relação e o que é que você espera dela. Porque o passar do tempo, ao contrário do que se possa esperar, não ajuda. O passar do tempo parece que vai causando mais problemas para as pessoas. É isso. Eu espero que você tenha gostado do canal. Não se esquece de se inscrever. Se você gostou do vídeo, você dá um joinha aí para mim. Não economiza, aperta aí o joinha que não paga nada. Se inscreva no canal e ative o sininho.